With someone you are. With someone you are. With Ava. With Ava. With Ava. With someone you are. With someone you are. You are. You are. You are. You are. You are. With someone you are. With someone you are. Select us. Select us. Select us. Select us. Select us. With someone you are. With someone you are. Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que vocês estiverem assistindo. Estamos aqui com mais um Leitura Diaspórica. Lembrando que toda segunda-feira tem um programa super especial aqui dentro do canal do Pode Mais ou Menos Tudo. Vocês já vão lá, já se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Sigam nas redes sociais, no Instagram do Pode Mais ou Menos Tudo, também o nosso do projeto do Leitura Diaspórica. Bom, eu sou a Tatiane, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo crespo, que hoje está preso, uso óculos. Hoje eu tô com uma blusinha preta e um colarzinho dourado. Agora, passando para minha parceira Pamela. E aí, Pamela? Olá, gente. Eu sou a Pamela. Eu estou com uma blusa preta e por baixo uma blusinha levemente azul. Estou com os cabelos cacheados, ruivos, né? Quase ruivos, né? Uns leves tons em branco, uns óculosinhos rosinhas. E é isso, estamos aqui para mais um dia de leitura diaspórica. Passo a palavra para minha parceira Tarsila. Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Tarsila, sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo trançado meio solto, uso óculos no estilo tartaruga quadrada, estou com uma camisa bege e bora para mais um episódio especial hoje. Sim, e hoje é muito especial. Hoje é daqueles episódios que ficam marcados para a gente, porque a gente tem o prazer de conversar diretamente com o autor, né, de livros que a gente admira, e é sempre gostoso quando a gente pode ter essa troca diretamente com o autor. Vou aqui fazer uma apresentação antes de ele mesmo se apresentar, né? Então, hoje a gente está aqui com o Maurinho Ribeiro. E veja bem, a ficha dele é longa, viu? Então, eu vou lendo aqui no meu celular, mas vai passando aqui para vocês irem me acompanhando. Então, a gente está hoje aqui com o Maurinho Ribeiro. Maurinho Ribeiro, ele é sambista, poeta, compositor, escritor, educador, produtor musical e cultural. Quer mais? Uau! Tem Andreense, tá, Andreense. gente? Importantíssimo dizer que ele é andreense. Importantíssimo mesmo. Bom,
O Maurinho, ele tem um livro escrito, que é O Rebento das Águas, um romance, que inclusive vai ser o foco da nossa conversa hoje, né, meninas? Sim. Estamos encantadas com esse romance. Logo vai ter a capa desse romance aí para vocês. Tem discos gravados, né? Cascos de um Velho Navio, um disco de samba. Tem clipes produzidos. Paraná acabou. Olha só, que ótimo. Almoço de domingo, samba também. Também produz podcasts, nosso parceiro aí produzindo podcasts. Cobra Guisa Podcast, Frente Inverso e Proseado Beira Fogo. Um de samba, um de poemas e um de causas. Olha, que é isso, é muito completo, né? Meu Deus, que honra. E eu esqueci de passar aqui os slides, né? É a emoção, gente. Deixa eu vir aqui, onde é que eu tô? Isso, cheguei. Também fundador dos coletivos Torrão Andreense e Conjunto Cobra Guisa, também de samba. E já tem vários livros em produção. Frente Inverso, Proseado Beira Fogo, De Bagaxá a Salomé, que é outro romance. Meu Deus! Que ótimo! E peça também em produção. Entre Caborges e Navalhas. Bom, estamos aqui com o multiartista Maurinho Ribeiro. Que honra te receber, Maurinho. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Na verdade, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar num ambiente rodeado de pessoas que realmente se preocupam com a cultura. Antes de mais nada, eu sou Maurinho Ribeiro. Eu estou com um chapéu Panamá. Estou com uma blusa social branca, meio xadrez. Estou de calça jeans preta e vim aqui para participar, né, da melhor forma com vocês. Então, obrigado pela oportunidade. Vocês não sabem o quanto, de alguma forma, nós arteiros, né, porque eu gosto de usar essa palavra, nós não somos artistas, nós somos arteiros, né, o quanto isso é importante para a gente, porque os espaços de voz estão cada vez mais sendo cessados. E quando a gente tem iniciativas andreenses locais para poder justamente promover conteúdo local, que é Santo André, então é de grande valia. Que esse podcast dure muito, porque só no nosso meio, na nossa cidade, temos muitas pessoas, e são não só no campo literário, que é uma das formas de arte que existe. A gente está muito agradecido mesmo pela sua presença, por todas essas problemáticas mesmo que você colocou. A gente precisa se fortalecer, principalmente, né, os artistas andreenses. E a gente entrou em contato com o seu livro, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. O livro que está aí para vocês, O Rebento das Águas. Essa capa tá lindíssima. Quero que você fale sobre ela também. Mas a gente entrou em contato com o seu livro por áudio, né? Então, nós ouvimos o seu livro. Eu fiquei encantadíssima. Que escrita bonita, fluida. E a gente entra mesmo na história. Enfim, eu fiquei encantada e já imagino assim, o seu livro circulando pelos 4 cantos do Brasil, para começar. Sim. Mas voando assim pelo mundo, porque realmente eu fiquei encantada. E vocês, meninas? Eu adorei. Assim, é de uma sensibilidade, né? A gente ouvindo a narração, é como se os cheiros que estavam descritos ali viessem, né? Aflora os nossos sentidos, né? Toda a linguagem, as paisagens, a relação dos personagens entre si, e com o rio também. A gente vai falar um pouquinho depois da narrativa, mas é de uma beleza incrível, assim, de uma sensibilidade muito, muito bonita. Eu acabei dizendo que eu nunca tinha ouvido um livro inteiro como um audiolivro, né? Então, tinha ouvido passagens e tudo mais, mas esse foi inteirinho como um audiolivro mesmo, e com a sua narração, né? Que eu acho que é mais interessante ainda, porque normalmente a gente ouve narrações de terceiros. E eu, não sei se é o meu momento, mas eu estava ouvindo o livro e, de alguma forma, eu não vou saber explicar o que é isso, não vou dizer
se é real, mas eu tive a impressão de entrar em um certo transe ao ouvir o livro. Então, parece que eu estava meio que na realidade e na história ao mesmo tempo, mas de um jeito muito, muito diferente de todas as experiências que eu tive anteriormente. Bom, gente, nossa, ouvindo isso, assim, de 3 pessoas, assim, polidas, né, no assunto, eu só tenho que agradecer imensamente, mais uma vez, a oportunidade e agradecer imensamente por tais palavras. Isso estimula muito a gente, quer dizer que, de alguma forma, a gente conseguiu, né, através da nossa humilde escrita aí, a tocar o coração, né, das pessoas, porque o livro ele trata temáticas que são importantes. E você vê, né, a história se passa, mais ou menos, no início do ciclo da borracha. No Então, norte do Marinho, país. sem querer te interromper um pouquinho, já que você já começou, traz pra gente um resumo da história para quem estiver assistindo a gente saber do que se trata o livro enquanto a gente estiver conversando. Sim, a sinopse do livro é praticamente, em poucas palavras, curtas palavras, é o seguinte, né? Ela se passa no Baixo Tapajós, que é uma região da Amazônia, né? Mais ou menos entre 1910 e 1920, que é onde tem aquele boom do ciclo da borracha, onde há um êxodo rural muito grande, pessoas do Nordeste indo pro norte do país, construção de ferrovias, dragas, tentando explorar minérios nos rios e assim por diante. Então, a gente tem um impacto ambiental muito, muito, muito avassalador nessa época, né? Acho que os livros de história podem retratar melhor o que aconteceu nessa época. E é óbvio, né? Uma exploração que dura até hoje de zonas demarcadas como povoamento indígena, né? E assim por diante. Então, o livro se passa mais ou menos nesse período. E a história começa com Mestre Noca, que é um pescador, e ele sai um dia de manhã para pescar. E o filho dele é muito ligado com ele, a família se passa numa comunidade ribeirinha, né? E ele sai para pescar. Só que nesse dia ele não volta. E o filho cresce na margem, às margens, né? E com essa questão de saber o que aconteceu com o pai dele, porque o corpo não boiou, como é que foi, o que aconteceu, será que foi um sumidor, né? E a história se passa praticamente nisso, nesse enredo. E quanto mais o filho vai em busca de saber o que aconteceu com o pai, mais ele se encontra, mais ele tem um acesso a se encontrar. E a história se passa, óbvio, né? Antes de se chamar o Rebento das Águas, porque há uma expressão, né, inclusive já antiga, né, que antigamente o filho significava um rebento, né? Uhum. O rebento. Até o próprio Chico Buarque já explorou isso em canções dele, né? Quando o seu moço nasceu, seu rebento. Não era o momento dele rebentar, né? Então, se você for utilizar a palavra rebento, significa, no caso, uma gestação, e significa também de arrebentar. Né? Aquela coisa que saiu para fora mesmo. Então, o rebento das águas praticamente é o quê? O filho das águas. Um filho que se tornou das águas. Né? Ele deixou de ser um filho das águas e passou a ser as águas. Ele sai de si para entrar no todo. Assim como um rio que desce todo o percurso e quando ele chega no mar, ele se torna o mar. Né? Seria essa comparação. E eu anotei uma coisinha que vai complementar, que eu achei belíssimo. Não me lembro qual capítulo que tá, mas tá escrito assim: o lugar não era só cenário, era personagem. Isso me tocou profundamente. Sim. Inclusive, por exemplo, a região na qual é falado o livro era uma região muito humilde. Então, mas eles também foram alvos, porque quando você começa uma imersão muito grande de exploração nas zonas, toda a área é afetada, os rios com mercúrio, a floresta sendo, de alguma forma, a gente está vivendo esses problemas até hoje. É até triste falar que até no século XXI a gente ainda está
tendo que brigar, inclusive até no Congresso, Bastante contra medidas, atual, né, de né? atuação. Sim. Então, o livro ele passeia por conta disso, mas ele conta justamente o que aconteceu. Antes de O Rebento das Águas surgir, o nome desse livro, inicialmente, chamava O Diálogo com uma Encantada. Ele ia chamar Diálogo com uma Encantada. Mas aí, com o passar e por diversas alterações que o livro sofreu, porque ele começou a ser escrito em 2008, e não por falta de tempo que ele não foi concluído antes, é por questão de fidelidade e inspiração mesmo. Né? E também alguma falta de incentivo que havia, né, na época, mas ele foi indo. Então esse personagem praticamente esse livro praticamente durou esse tempo para poder hoje vir como um rebento. E acredito que esse tempo todo não tem como a sua vida, a sua escrita e a sua reflexão passar por algum tipo de amadurecimento. Então, durante esse tempo da escrita, houve alguma mudança daquilo que você pretendia para esse personagem ou sempre foi a mesma toada? Na verdade, a história ela não sofreu alteração. A essência da história não sofreu alteração. O que sofreu, sim, foram adaptações para poder chegar ao entendimento e até trazer, às vezes, por exemplo, a compreensão para o leitor. Né? Porque hoje, se a gente intensifica muito, dependendo de como for uma linguagem, você afasta um público, você seleciona um público. Sendo que a ideia é trazer o convite à literatura. Então, a gente conseguiu criar uma adaptação e fez com que o livro se tornasse popular, sem perder a essência. Sim, me lembra muito Sérgio Vaz, que ele, né, tava vendo a entrevista dele no Mano a Mano, e aí ele fala, eu mudei porque o que eu escrevia antes era uma porcaria. Aí o Mano falou, não, recita aí uma coisa. Ele recitou um poema lindíssimo. Daí o Mano, nossa, se isso é porcaria, né? Não tô sabendo de nada. Ele, não, mas isso que eu acabei de falar, ninguém entendia, não servia para nada. E aí ele falou que a mudança dele falou, ninguém vai conversar comigo enquanto eu escrevo isso, mas se eu conversar algo que converse com o leitor, aí eu atingo meu objetivo. O que adianta um conjunto de verborreias, né, que a gente chama, né? É uma mudança de paradigma, né? A gente tem aí uma literatura que é feita para poucos, digamos assim. É que você está de lado, assim, Ai, né? Eu não desculpa. sei se tá. É uma literatura feita para poucos e tida como a literatura, né? Uma literatura elitizada. E a gente tem uma como chama? Eu estou muito esquecida das palavras ultimamente. A gente tem uma... Como chama quando a gente tem uma... Isso. Logo você lembra. Tem a ver com acesso? Não, tem a ver com uma força contrária, tem a ver com Uma resistência. Isso, que a gente tem resistência. Eu já participei mais, né? Mas participo de alguns saraus. Participei muito do sarau que hoje, né, o saudoso Sarau do Vale, que eu não sei mais se tem acontecido, né? Porque o idealizador dele acabou falecendo, o Danilo Paulo. Mas a ideia era essa, sabe? A ideia do sarau é você mudar a ideia da linguagem, né? Você não entender que essa língua portuguesa que a gente insiste em ensinar na escola é uma língua única, universal em relação ao Brasil, mas que é uma das línguas portuguesas possíveis de se falar e de se escrever, né? Então, a gente tem um gramático que diz que a gente tem que ser poliglota da nossa própria língua, né? Pensando no que você disse, acho que o Maurinho pode conversar um pouquinho com a gente, contar um pouco como foi isso na escrita do seu livro, né? Que antes da gente começar a gravar, a gente estava trocando umas ideias e você falou que teve a sua escrita e depois, a partir de algumas pesquisas, você viu que estava totalmente integrado com aquilo que você queria. Posso só fazer duas Claro. perguntinhas, porque eu vou sair e chamar o meu amigo Fica à Flávio vontade. aqui.
Eu queria que você contasse, assim, em poucas palavras, né, se for possível, como é que veio essa veia de escritor? Como é que você se sentiu escritor em algum momento na sua vida? E a gente falou também sobre a ligação de O Rebento das Águas com o conto do Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio. Que, para mim, quando eu li o seu livro e lembrei da Terceira Margem do Rio, eu fiquei pensando, não, só pode ser uma viagem, então eu preciso reler para saber se faz sentido. Mas quando você disse que leu e também tem disso, então eu não me achei tão doida assim, né? Então, vou dar espaço para o meu amigo e vou ouvir a resposta de lá, tá bom? Obrigada, Maurinho. Bom, é bem simples, né? Eu, de verdade, eu não almejava, e nem almejo, na verdade, ser, né, escritor, alguma coisa do tipo, mas saiu, né? Quem me conhece de longa data sabe que eu sempre fui compositor, sempre estive ligado à música, sempre estive ligado a diversas... Então, eu tinha peças, às vezes eu tinha contos, às vezes tinha causos, às vezes tinha músicas que saía. E quando tudo surgiu, então não nasceu na necessidade de querer ser, mas sim de ser, simplesmente. Expressar, né? Saiu como um rebento mesmo Sim. das águas. Então, e isso me colocou num patamar de, poxa, bacana. Eu consegui, graças a Deus, alcançar aquilo que eu estava, de alguma forma, pretendendo. E, realmente, o livro... eu sempre fui um leitor assíduo. Quando eu estava trabalhando com engenharia, às vezes eu tinha que viajar e a leitura física me impedia, porque eu estava dirigindo. Então, rolou muito audiobook, rolou muita coisa, que é uma forma também da pessoa se comunicar, mas Sim. o que eu preferia mesmo era o livro mesmo de fazer. Mas sempre li. E o Guimarães, para mim, ele sempre foi uma referência, né? Ele é uma referência pela simplicidade da cultura brasileira, ao mesmo tempo a intensidade, né, da língua, das formas de se falar, a gramática brasileira, regional, né? O livro se passa, A Terceira Margem do Rio, se passa, se não me engano, na beira do Velho Chico, né, do Francisco, né, do Rio São Francisco. E no nosso caso, seria o Pará, seria o Baixo Tapajós, da região da Amazônia, né? Mas, sim, ele faz ligação e tem muita referência, sim. E tem uma coisa muito interessante também para nós, que escrevemos, que compomos, que às vezes a gente faz algo que, nesse exato momento, um escritor lá do Pantanal, por exemplo, também está tendo essa conexão. Então, é importante... O que é incrível o também, que é incrível, né? justamente, né? E o mais legal de tudo é que ele deixa no ar na história o que aconteceu com o pai dela, né? E no meu caso também, o que aconteceu com o pai do Jorge, no caso, São muitas né? possibilidades, né? E as diversas possibilidades. Então, e o mais legal de tudo aqui falando, gente, tem muita gente que leu esse livro. No caso, no dia lá, como eu tive que dar muitos depoimentos, para chamar várias pessoas para ter o depoimento, então eu tive que narrar rápido. Inclusive, foi esse áudio que vocês também tiveram acesso ao livro. Mas, digamos assim, muita gente trata o livro como um livro espiritualista. Outros tratam como um livro cultural. Outros tratam como um romance. Outros tratam como um livro poético. E hoje eu chego a pensar que ele é tudo isso num único ponto, porque o próprio depoente, um dos depoentes também falou, da mesma forma que ele é mitopoético, ele, ao mesmo tempo, ele é verdade. Ele bebe numa fonte histórica, né? E Ele também... trata de colonização, de questões indígenas, né? Ribeirinhas, de ancestralidade. Né? Então, uma brasilidade. Sim. Uma brasilidade sem ser melancólica, sabe, gente? Aquela brasilidade enlatada que a gente está acostumado a ver. Não. É um livro que, nos dias atuais, eu acho muito importante valorizar essa brasilidade dentro disso. Que você...
até a gente havia comentado antes, né, de começar o programa. Isso lembra também coisas que me remeteu a não só o Guimarães Rosa, mas também João Cabral. A própria Ruth Guimarães me lembrou também. E aquela... É uma outra visão do Brasil que também sou atual, né, gente? Demais. A gente tem aí agora a COP30 e todos os povos indígenas e ribeirinhos. É um tema atual, acaba É um sendo tema atual. muito atual e tudo aquilo que você falou, que cada um teve uma leitura, acho que eu tive todas. E me tocou pessoalmente, porque o meu pai morreu afogado no rio. E aí e aí me tocou muito, porque foi aquilo que você falou, que no encontro daquele pai que se foi, que essa despedida que não aconteceu, ele encontrou a si mesmo. Então, me remeteu a muitas coisas, assim, da minha vida, da minha reflexão. E numa beleza, tanto daquilo do material que acontece, mas das possibilidades espirituais e enfim, de tudo isso junto, Foi esse sentimento foi essa sensação que eu tive. E aí, quando eu me refiro à brasilidade, é isso, que ao mesmo tempo tem aquela coisa, né, que é espiritualista, tal, vai ter gente que tem aquela coisa também, né, que é o realismo fantástico, que vai abordar questões que são atuais e que foi coisas de uns praticamente 100 anos atrás, né, os acontecimentos, né, dentro da narrativa, né. E ainda mais sabendo do currículo, né, que o compadre tem, então você já imagina, né, aí já, né, eu já me causa mesmo essa sensação. O livro ele dá um salto, né? A história começa mais ou menos em 1910, 20, início do ciclo da borracha, mas depois, lá quando ele consegue encontrar com a Anaí, uma pessoa, a linda Anaí ali que está de costas ali, né? E na imagem, o livro dá um salto para 1630, mais ou menos, 1610. Sim. Nossa, é perfeita essa parte. Meu Né? Deus. Gente, Essa quem parte perfeita. é assíduo, eu não sei se vocês são, mas eu me considero uma pessoa que eu gosto muito, por exemplo, de Rubens Saraceni, eu gosto muito das obras de Chico Xavier, romances kardecistas, umbandistas, né? Mas, digamos assim, eu sinto um pouco de falta, não que não haja, lógico que há, tá? Mas eu sinto muito falta, porque o que acontece? Segundo algumas crenças, né? Segundo algumas crenças espíritas, por exemplo, quando você desencarna, você não morre, você desencarna, você deixa essa matéria. O seu espírito, ele transcende, certo? Para os materialistas, você deixou de existir porque seu corpo praticamente morreu, acabou. E entre a morte e a vida existe o encanto. Porque existe a crença, principalmente no tambor de Mina, que são religiões afro-brasileiras, ameríndias, né? Que tratam a questão que, tipo, seu espírito nem transcendeu e também não ficou. Então, você fazer parte da natureza. Então, existem pessoas que têm uma conexão tão forte com o ponto de força em que ela vive. Existem diversos pontos de força. O mar é um ponto de força, a cachoeira é um ponto de força. A mata, a selva é um ponto de força, as pedreiras são um ponto de força. Nesse caso é o rio. Nesse caso, o rio. Que se a gente partisse por uma ideologia afrodescendente, a gente falaria que uma mamãe Oxum, né? Uma Oxum, que é uma orixá, que cuida e zela por aquele ponto de força e assim por diante. No caso, a Anaí estava cuidando dessa zona, nesse local, nesse ponto, nesse encantamento. Então, o encantamento ele é uma forma de se manter vivo. Então, assim como em outras religiões existem guardiões, os encantados eles são guardiões. Eu ouvia, quando eu era criança, minha avó falando que se você entrasse para dentro de uma mata, você tem que, sim, deixar uma oferenda, você tem que deixar alguma coisa, você tem que pedir licença. Muitos marinheiros, antes de entrar no mar, eles têm o ritualzinho deles, de entrar,
num O ponto de respeito, força. né? Eu posso te falar uma coisa aqui, que é um Pode. caso de... Eu não vou... Gente, não vou me arriscar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o caso do Marco Aurélio. Não que eu me lembro. O caso do Marco Aurélio foi um escoteiro de 1985, um menino que desapareceu na Serra da Mantiqueira. Inclusive, saiu um podcast maravilhoso recentemente, acho que patrocinado pela Globoplay, que conta a história dele, como esse cara desapareceu. Então, são, se não me engano, 8 episódios, né? Cada episódio ele vai tratando narrativas, até suposições de abdução. Eles estão tentando ver o que aconteceu, porque quem some, quem deixa... Você não acha uma fivela, você não acha uma bota, você não acha nenhum vestígio do menino. Há correntes voltadas para a encanteria, que com certeza ele encantou. Entendi. Não estou falando que Não, foi, sim, gente. sim. E também nem quero entrar também no mérito de quem crê, quem não crê, porque aí não, entra, sim, né? sim. Mas há muita gente que fala que ele encantou. E já pegando essa toada, quem tá na crença vai pensar no encantamento. Quem tá ali fora da crença, nem mais materialista, vai entender o seu romance como um realismo fantástico. Perfeito. Por que foi essa escolha? De onde veio essa escolha? Então, de partir por esse um dos caminho? amigos que, inclusive, foram depoentes e teve acesso ao livro, ele é materialista. Ele é ateu, e um irmãozão meu, e faz muito mais bem do que muito espiritualista por aí. Ah, com Inclusive, certeza. e é um cara muito maravilhoso, ele conseguiu entender. E ele chegou num ponto que ele falou, Maurinho, se tudo aquilo não foi apenas um colapso mental do que aconteceu com o Jorge. Sim, total. Que não pode ser, Sim. não deixa de ser uma suposição. Sim, Sim. claro. Uma claro. visão dele, alguma Sim. coisa do tipo. Sim. Sim, com certeza. Um luto mal Então o livro ele cai elaborado, para né? um fator psicológico agora. Ele já não está mais numa esfera mitopoética nem nada. Sim. Ele já mudaria totalmente a curva. Sim. Ele continua sendo plural. E ele continua sendo Não, plural. demais, Ele plural continua sendo demais. plural. Então, É a gente... brasilidade, entendeu? Agora, Aí, por ó. que eu abordei esse tema em específico? Para quem não sabe, cada capítulo sai uma música. E cada começo de capítulo tem um versejo em quadra. Deixa eu ver se eu lembro o primeiro. Beiradeiro, isso por causa de mim, Maurinho Ribeiro. E meu nome, Ribeiro, significa regato. Ribeiro, rio. Né? Beiradeiro não, senhor. Sou ribeiro por afeto. Pois no rio quem é de beira não nasceu para ser completo. Ó. Essa é a primeira, quando abre o livro mesmo, né? E o livro, ele surgiu, para aqueles que acreditam, um dia eu cheguei em casa, comecei a sentir uma sensação muito, 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 muito pessoal, particular minha, e comecei a me encontrar e eu fui deitar para dormir, até que, do nada, eu acordei e vi um índio parado no final da minha cama, assim. E não que eu conversei com ele, mas parece que a conversa é meio que telepática. Você olha para a pessoa e você sabe o que ela está falando para você. Nesse ponto, eu senti uma inquietação tão grande que eu fui para minha escrivaninha e eu sentei e fechei o olho, me concentrei e eu consegui ver o que ele queria me mostrar. Então, eu vi o vilarejo, eu vi o rio, eu vi os personagens, eu vi a Anaí, eu vi todo o contexto acontecendo. E quando eu voltei, eu chorava muito, porque foi muito forte o que eu vi. E no final, ele encostou no meu ombro, não falou mais nada e desapareceu. Depois que ele fez essa música, surgiu uma música, que é o tema 8 do livro. Essa música chama O Encanto com o Diálogo, que é um dos capítulos. E essa música, eu cantei ela, saiu a música inteira. E dessa música, ele falou que voltaria para me contar o enredo. O restante, desfecho. Sim. Sim. E aí, dessa música, ficou muito tempo só sendo... Esse livro ficou sendo uma música. Tipo, coisa de uns 5 anos, assim, ficou sendo uma música. Até que o outro dia ele voltou e eu consegui ver o desfecho que faltava. E aí eu consegui ter a conexão e saiu. 6 capítulos. Nossa. E com palavras
muito oriundas daquela região. Não Sim. eram palavras que eu uso no meu dialeto comum durante o dia. A gente deu um exemplo aqui, por exemplo, o que é uma folha de abricó de macaco. Quando eu escrevi aquilo, eu não sabia, mas eu sabia que aquilo devia ter um sentido. E quando a doutora Letícia Montenegro, que fez, nossa, praticamente sem ela esse livro também seria difícil de sair, porque ela fez toda a revisão, fez todo o trabalho de pesquisa, é uma pessoa muito competente nisso, né? Ela começou a fazer os trabalhos de pesquisa, ela começou a perceber que existia diversas conexões à região, o local, as pessoas envolvidas. Era o vocabulário A da situação, região, Sim. né? Então, em muitos diálogos você vai ver a linguagem de paratuvens, né? Porque eles falam muito essa linguagem em segunda pessoa, né? Não é tipo, e aí, mano? Né? Igual aqui em São Paulo, né? Eles falam. Então, ela tem uma originalidade. Inclusive, a prefaciadora, que eu convidei com muito amor no coração, primeiro por ser extremamente competente, uma pessoa admirável. Segundo, por ser uma mulher, uma visão de uma mulher. E terceiro, por ser paraense, a Gláucia. Adriane, minha querida Gláucia, um beijo no teu coração. Ó, amor, tá vendo? Tá ouvindo aí, né? Eu tive Olá, Glaucia. a Gláucia que fez o prefácio. A E ela companheira, passou, viu, gente? E ela passou... ela mesma falou, Maurinho, parece até que... Você foi para Pará? Eu falei, não fui. Em pensamento, eu acho que eu fui. Mas fisicamente, não, né? Não, Mas e é essa- muito... é, Desculpa, vai lá. Mas assim, o personagem principal, o Jorge, ele é um elo, né, entre mundos, né? Ele sabe do que é invisível, né, para a maioria das pessoas. E você ter dado essa escuta, né, para esse ser, para esse encantado que apareceu para você, é um gesto político também? Assim, ser sensível e aberto e trazer essa sabedoria ancestral para materialidade? A ideia do livro foi fazer justiça com o que aconteceu com Aruan. Aí, gente, o nome do personagem, do pai da Anaí, o livro chama... ele começou, na primeira vez que eu entrei em contato com ele, foi Oruan. Aí eu até brinquei, eu falei, Mauro ao contrário, pô. Oruan. Depois, eu fui perceber que era Aruan, que significa guerreiro. Aruan com tio, né? Certo. Aruan. E aí foi onde eu percebi que existe o rio Aruan, naquele local. Então, o que acontece, o livro veio com uma denúncia do que aconteceu, a injustiça que aconteceu quando ele foi defender a Anai. E lhe tiraram a vida. Você imagina, eu fico me colocando no lugar, você sendo espiritualista ou não, você se imagina, você vai defender a sua filha com os seus recursos que você tem e você é inutilizado e você não consegue fazer isso e você morre na mão de quem fez isso. Você acha que, se é que existe uma transcendência espiritual, você acha que isso ia ser fácil de perdoar? Não, jamais. Jamais. Então, E essa é uma passagem muito forte, né, Muito. no livro. Muito. Muito forte. Muito. É. Inclusive, me emociona muito porque ele veio, 400 anos, cara. E ele ainda tá lá. Aham. É óbvio, sendo assessorado por muita entidade muito mais evoluída, para que ele pudesse ter o acesso de achar alguém que pudesse mostrar. Gente, olha lá, isso aconteceu comigo. E assim como ele, quantas na história do Brasil, gente? Sim. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Brasil Quantos foi- na escola? Poxa, nós estamos falando de 1620, mais ou menos, que era quando ele estava vivendo. Poxa, e nós estamos em 2020, então nós estamos falando de 400 anos atrás. E tipo, que injustiça. Sim. Então, se realmente existe a vida pós-morte, quer dizer que a vida ela não tem, apesar do nosso espírito ser eterno, chegou o dia de denunciar. Denunciar o que
colonizadores, que são os invasores, eu gosto de chamar, não chamo de colonizador, chamo de invasor, fizeram com o povo originário, entendeu? É uma denúncia. Sim. E a própria Encantada diz que não há justiça na Terra que expurgasse todo esse mal, a carnificina que foi, né? Foi. É uma parte assim que me tocou Essa muito, parte né? E ela tem uma identidade muito própria e, inclusive, beira o próprio feminismo mesmo. Quando ela pede para Jorge, ela falou, não sei por que você tá bravo. Aconteceu comigo, eu não preciso de macho. Aham. pra me Você não precisa defender. fazer Sim. nada. Você não tá vendo É. isso pra poder me defender. Aham, sim, você, tipo, se toca. Incrível. nossa. É para você compreender o que nós estamos falando aqui. Presta atenção, né, meu? Foi isso mesmo. E o mais complicado de tudo é que, digamos assim, quanto o mais... e uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui, inclusive, estava até conversando com vocês antes disso, é que a gente tem que começar a pôr um basta quando a educação chama a encantaria de folclore. Sim. Que eu acho muito importante o folclore, os livros de folclore, trazer as crianças para poder entender um pouco sobre o Saci. Eu conheci tem um amigo meu que ele é saciólogo. Uau! Ele conhece mais de 20 variações de tipo de saci nos estudos dele. Aham. Não, e é muito doido como esse personagem ele vai aparecer em diversos cantos do Brasil, cantos que não se conheciam, que não se conversavam, e o Saci aparece com versões, porém ele aparece, né? Antigamente, as pessoas falavam, ela apareceu grávida aí. Foi o Boto. O voto. E muita gente até satirizou isso, né? O Boto, pô, tem o cara de otário agora. O marido, a sua esposa aparece grávida e foi o Boto. A gente brinca assim, né? Desse jeito assim, mas, por exemplo, num dos estudos desse rapaz, ele comentou que o Boto não deixa de ser uma linhagem de seu Zé. Olha só que interessante. Ele usa o chapéu. Ele tem mas é uma vertente, é uma variação. Porque o seu Zé é nordestino, alagoano. Inclusive, na peça, lá entre Cabordes e Navalhas, é uma peça que eu estou escrevendo, então está finalizando, que é todas as linhagens de seu Zé. O seu Zé Juremeiro lá de cima e o seu Zé Malandro daqui de baixo, já do Sudeste. Então, tem essa variação. Então, a encantaria, quando a gente fala sobre a mula sem cabeça, essa é a forma que ela escolheu se manifestar para você. A minha... Opa. Que nem Boitatá, o Curupira, que são guardiões também, assim como o Saci também, né? E é legal ter falado do Saci, porque ele também é um elo entre não é o folclore, mas alguns povos indígenas também tinham ele como um defensor das matas e tal. E na África também, assim, entre os Yorubás, o Saci, ele tem a ligação com o Sanha, né? Um orixá das matas, conhecedor das ervas e tal. E ele tem um guardião que é atrelado a ele também. E faz as traquinagens, que nem o Saci, tudo, mas só que ele tem um outro nome. E o legal dessa mistura é que acontece. Olha só que interessante. Teve uma vez que apareceu Vou dar um exemplo bem simples. Sabe a Ilha do Marajó? No Pará? Sim. Inclusive, agora eu me esqueci o nome, mas depois qualquer coisa eu pesquiso. Vocês me desculpem, a gente coloca na descrição aí e tal, né? Eu me esqueci o nome dela, mas ela é uma... Saiu até um filme maravilhoso, a gente estava falando. Eu anotei aqui. Pena em Maracá. Isso, da Pena em Maracá. Mas, na verdade, ela foi uma mulher. Hoje ela, se eu não me engano,
Hoje ela é líder social, educadora, a comunidade voltada para isso. E ela, num documentário, falou que quando ela tinha 7 anos de idade, ela estava na praia, apareceu uma moça de turbante, abriu um baú para ela e falou: escolhe o que você quer. E deu um espelho para ela. E aí ela falou que sentiu tanto uma vontade, mas tanto uma vontade de ir, e ela estava indo de mão dada com essa pessoa. Quando ela se deu conta, ela falou que sentiu uma saudade muito grande do pai e da mãe dela. E aí, esse ser encantado virou, falou que ela não estava preparada e que ela havia feito uma escolha e desapareceu. Ela ficou 3 dias desaparecida. E para ela, tinha sido só aquele momento. Só aquele momento. Então, digamos assim, ela estava sendo convidada para a encantaria, mas de alguma forma ela não estava preparada para aquilo. Inclusive, nesse documentário Entre Pena e Maracá, Maracá, para quem não sabe, é como se fosse um chocalho. Na Jurema Sagrada, né? A gente tem que lembrar de Malonguinho, que é importante, né? Os conhecedores, porque, gente, tudo isso existia há milhares de anos aqui, gente. Cara, sim. esse papo de que você chegou, você impôs uma religião aqui. Já existia o sistema de crença deles, já existia a forma deles viver, tava tudo certo, cara. Sim. Tá todo mundo em comunhão com a natureza também. Sim, sendo natureza, né? Sendo natureza, tá ali. É por isso que eu falo, gente, acho que um dos maiores crimes da humanidade foi esse, né? Você colonizar, chama de invasão, mas enfim. Mas não quero... Isso me fez lembrar o Nego Bispo, que eu sempre lembro dele. E aí ele fala que ele não é decolonial porque ele nunca foi colonizado. Boa. Inclusive, ele fala que ele nem é ser humano, ele é um quilombola. Porque o ser humano é aquilo que o europeu determinou como se fosse. Então, é isso. Tipo, eu já estava aqui com a minha crença, fazendo minhas coisas... Então, e aí o que acontece? Dessas músicas, né, quando surgiu esse... Assim como você ouve diversas histórias. Por exemplo, eu já, uma vez, estava numa trilha em Paranapiacaba, eu descendo assim, e no meio dos arbustos eu vi uma indiazinha. Pequenininha. Uma criança. E correu para dentro do mato. E aí você fala, Maurinho, você levou cachaça na trilha? Será que foi chá de cogumelo? Ou o que foi isso? Sei lá, né, mano? Eu mato... O cachimbinho da paz? O cachimbinho da paz. Não foi nada disso. Eu tava só. Não oferendou a mata antes de entrar, não? Viu visagem, né? Viu visagem. E, gente, não é que nem as pessoas pensam. Tipo, quando você fala você viu com o seu terceiro olho, né? Você viu com a sua... eu estava até falando esses dias, né? Porque... Vou dar um exemplo bem simples. Olha como é interessante. Se eu fechar meu olho agora aqui, eu vou conseguir te ver. É por isso que os hinduístas chamam de terceiro olho, né? Porque se você fechar, a sua imagem está na minha frente. Sim. Né? E você imagina que você expande isso agora. A ponto de você ver assim por diante. Então, como diz Candeia, né? O cego é aquele... Não é, o cego é aquele que... enxerga até onde a vista alcança. A visão materialista ela vai até um ponto, a visão espiritualista ela transcende. Então agora, e mais engraçado, você perguntar para mim, Maurinho, qual é a sua religião, sabe o que eu vou falar para você? Eu vou falar assim, eu acredito em Deus, acredito na espiritualidade, acredito nos orixás, acredito nos indígenas, acredito... Né? Eu vou perguntar no que você não acredita. É melhor. O que você não acredita. É melhor. E isso que é legal, é o respeito. E outra, independente de qualquer coisa, tem que haver o respeito. Tem que haver respeito naquilo ali. Ancestral. Outro documentário que eu gostaria muito de deixar aqui o pessoal, um documentário da Netflix, que saiu recentemente, chama Crianças Perdidas. Esse documentário... Eu não assisti, mas eu vi que saiu. Isso. Assistiu, esse documentário tem pontos ali. Ele só... Resumindo a história foi em 2023. Sim. Uma mãe indígena com uma criança de 12, outra criança de 10, outra criança de 8 e outra criança de colo. Bebê. Tava um líder indígena e o piloto do avião. O avião saía de uma aldeia para levar as crianças para ver o pai. O avião me cai no meio da floresta amazônica.
Caramba. O documentário começa com 25 dias depois que tinha caído, foi que eles acharam o avião. Meu Deus. Foi quando eles descobrem que as crianças sobreviveram. E elas fazia 25 dias que elas estavam perdidas na Amazônia. Que E as crianças brisa. sobreviveram. Meu Deus, eu até arrepiei. A menina mais velha, ela foi, assim, de uma sabedoria, assim... foi por ancestralidade. Ali, Então, ali, Sabe, e outra. de sobreviver numa selva hostil, assim. E então aquele, não é hostil pra ela, né? Exato, hostil, né, numa mas visão... e ela só limitada. saiu com a ajuda dos encantados. Sim, porque eles fizeram um porque ritual. O famoso Sim, ayahuasca lá, sim. consagraram, fizeram as coisas. E quem estava atrapalhando era o pai delas. Sim, a energia do Bom, pai. assistam, pessoal. Não vou dar spoiler incrível, também, né? Sim, Incrível. nossa. Bom, eu ficaria 3 horas aqui conversando. Essa conversa tá deliciosa. Mas eu tô só ali olhando o relógio. Ô, gente, não, e também, pelo amor de Deus, é que a gente costuma se empolgar ao falar. Eu mesmo estou me sentindo muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando. E também, não indo para esse campo só espiritualista, mas também um campo, como eu disse para você, um campo ativista, um campo Sim. psicológico, um campo voltado para o espiritualismo. Porque eu acho que a gente também, com esse avanço de desgraças que acontecem no nosso país, a gente ficou meio descrente. Sim. Demais. Muito descrente das coisas, de uma fé, de alguma Eu coisa, de acredito entender um que propósito. não é só desgraça. Eu, como boa socióloga e geógrafa, eu sempre ligo isso muito à urbanização, ao neoliberalismo, e cada vez mais a gente vai se distanciando da natureza mesmo, achando que natureza é uma coisa, a gente é outra, a gente se desconecta em um ponto que a gente se perde. E aí esse resgate, ele também é um encontro com a gente mesmo. Sim. Eu tenho só que agradecer de você ser tão espiritualista, porque o rebento desse livro é um presente. É um Sim. presente mesmo. E o mais legal é que tem data para, como eu disse para você, Eu já ia perguntar isso. Conta pra gente aí do não, lançamento. sim, tá para sair em janeiro, tá? Já conversei com o meu parceiro Will, vai ser no A Praieira Bar, Uau. ali no centro de Santo André, né? Era para ser dia 29 agora, do 11, mas, como eu disse, deu uma atrasada. A gente teve que fazer muitas adaptações entre as imagens, entre a leitura. Também estou tentando editais para a gente... É um direito nosso, né? Claro, com de certeza. escrever o livro. Até como eu disse para você. E a gente quer transformar esse livro, pelo menos a minha intenção, é transformar isso em literatura, música, peça de teatro e, quem sabe, um dia um espetáculo cinematográfico, virar uma Netflix, quem Sim. sabe. Tudo vai depender do interesse das pessoas, mas tudo isso tem projeto, porque se cada capítulo tem uma música, então dá para fazer um álbum. Se dá para fazer um álbum, dá para você fazer um show. Se dá para fazer um show, dá para você fazer um musical. Sim. E tem a música e tem também as imagens, né? Sim. Então, o Uma livro ele exposição. também reflete toda essa artista multicultural que você é, né? Perfeito. A ideia, e isso foi intencional. Inclusive, por isso que demorou tanto também um pouquinho para sair. Porque o que acontece? Eu queria algo que complementasse as formas de arte. Então, como eu disse para você, a literatura, o versejo, que envolve a poesia, a música, que envolve a parte natural do final do verso, a exposição, a arte, a exposição, o contato, até de uma adaptação para uma peça de teatro. E a gente sabe que sem incentivo a gente não consegue, gente. Sim. Não é a maldade. A música, por exemplo, a música está sendo gravada por parceiros parceiros meus, graças a Deus, pessoas locais que estamos lá gravando, fazendo a coisa. E graças a Deus, essas pessoas entendem a nossa dificuldade de gravar e vão lá. Maurinho, estou com você, o Caramba 4, mas, digamos assim, você imagina se você fosse contemplado com edital? Sim. Você já Nossa. poderia pegar, reverter isso para a sociedade, chamar, Sim. por exemplo, uma orquestra sinfônica de periferia para poder estar fazendo a interpretação da música. A importância das políticas da públicas, né? De pra você cultura. colocar, por exemplo, uma perfeito, você reverter isso para crianças carentes que podem tocar nesse álbum, que podem reverter para a comunidade, para fazer alguma coisa. Então, ideias é que não falta, contrapropostas é que não falta. O que falta realmente é a gente torcer para ser contemplado. São
locais como esse que a gente tem, inclusive para poder até bater um pouco no sistema. Porque falam que é um direito nosso, e é um direito nosso, mas eles burocratizam e dificultam o máximo que podem para um edital sair. Sim. E quem está lá dentro não passa a bola de como que é aqui fora. E sim, fala né? mal de quem fala mal deles. E quem está aqui fora, a mesma coisa. Ah, você foi contemplado? Então, opa, deixa eu ficar quietinho aqui para eu... Né? Claro, para Mamar ficar na tetinha sempre ali. entre os mesmos, né? E ninguém tem coragem de vir num programa e falar a real. A real é o seguinte, burocratiza por quê? Tudo bem ter gestão, todo lugar tem que ter gestão. Será que a política pública está indo para quem precisa ou para quem realmente precisa? E quando eu falo isso, eu estou me incluindo, mas estou falando de diversas, em nome de diversas pessoas, só nós, aqui na nossa pequena cidade de Santo André, É um celeiro. um celeiro. É um celeiro. Projetos maravilhosos. Então, tá na hora de alguém bater mesmo, colado. E outra, até quando a gente vai ter política política de balcão? É. Política de A QI. gente, a gente pode participar, indicada. a gente pode participar, independente se é de partido ou não. É querer o que é nosso. Afinal de contas. É política o que- pública. Política pública. A gente paga imposto para quê? É nosso. É nosso. É nosso. Você promove cultura, Claro. então você tem esse direito. Tem Com o direito. certeza. Ter o direito à cultura é essencial, gente. Sim, tem que é ser um essencial. projeto de Estado e não de governo. Não né? de Que nem existem É. pessoas maravilhosas aqui que trabalham com cultura. Eu vou até citar o nome, professora Silvia, um beijo no teu coração. Neri, meu irmãozão, sempre está aí com a gente. A própria Gláucia, né? São pessoas interessadas. O próprio Batuta, Marino, um beijo no coração, que também sempre estão aí tentando, de alguma forma, facilitar o processo de edital. Mas, gente, enquanto não for realmente acessível, Sim. é complicado. Sim, escrever um edital não é tão simples, cumprir as regras dos editais não é tão simples. Então, realmente, a boa parte da periferia fica de fora mesmo. Eu conheço também vários núcleos de fomentação cultural que eles não conseguem acessar os editais, porque quem acessa já tem a manha, já tem a formação, já sabe tudo, já sabe como escrever. Sei lá, o cara é doutor em sei lá o quê. Daí aquele fomentador de cultura, às vezes está... Não, e isso piora um pouco, sabe por quê? Porque as grandes produtoras de artistas já consagrados também estão com chá. Sim, lógico. Então não passa o pano na cara. Lógico. Isso Sim. faz o quê? Uma sociedade que está balançada desconfiar de projetos e leis de incentivo. Sim. Como surgiu aí naquela época, mais atrás aí, até fake news para promover grandes eventos e shows, enquanto realmente quem precisa de cultura não tem. Então, isso dá margem para os próprios inimigos e pessoas anticultura falar, aí, ó, Sim. estão gastando dinheiro com porcaria. Sim. Só que daí os caras já levantaram vários estudos provando que nem vou chamar de artista, mas os cantores que mais criticam as leis de incentivo são os que mais ganham fazendo show. nas Então você prefeituras percebe uma e máfia, tal. uma Aham. coisa. Sim. E, gente, desculpa. E quem cai na. Falta Desculpa transparência. só interromper aí. Quem cai nessas ladainhas aí, que é essas falácias, aí fala mal da Lei Rouanet. Exemplo, lembra aquela época? Lei Rouanet, rapaz, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc. lei o negócio aí. Eu queria que tivesse tanto incentivo de lei, se tivesse qualquer... Coloca aí, gente, vai criando lei. Quanto mais tiver, Sim. mais a gente vai poder realmente democratizar O acesso. o acesso. Exatamente. E é uma coisa que. Não é tirar. O velho exemplo de Sócrates. Eu tô com o dedo machucado. Você trata ou você corta fora? Né? Então, se o problema está nos programas de hoje, que tem uma gestão diferente, o problema ali é de gestão. Sim. O problema ali não é tipo, elimina, tira, deixa o povo sem cultura. Não. Estão gastando, corta tudo. Então tem pessoa que é muito radical e infelizmente não tem ciência política para poder falar, não. Bom, infelizmente a gente precisa se encaminhar para o final. Esse papo tá muito bom,
Mas vamos marcar algumas coisas, né? Delimitar algumas coisas aqui. Já tem data para o lançamento? Você falou do local e a data. Sim, a data, como eu disse, em janeiro. Por favor, siga @maurinho.ribeiro, maurinhoribeiro.oficial. Fala de novo aí pra galera. @maurinhoribeiro.oficial, que é meu Instagram, meu YouTube. Lá eu vou divulgar todas as novas informações. Mas está previsto sim para janeiro, tá? Para sair o livro físico, mas nas plataformas digitais ele vai sair antes, tipo e-book e tal. ótimo. Mas eu acredito que antes do Natal eu queira já estar soltando nas plataformas digitais, porque tem muita gente que, inclusive, eu falei, que eu fiz a pré-venda do livro, e a gente falou, Maurinho, eu quero o livro. Eu peguei e falei, você quer o PDF? Porque ainda não chegou o livro. Você quer o PDF por enquanto? Não. Eu não quero estragar a surpresa, eu quero o livro. Então tá bom, beleza. Sim. Então, mas eu vou subir para aquela pessoa que gosta do Kindle de alguma forma, né? E a pessoa que quiser adquirir cheirar a folha ali mesmo. Aí é só entrar em contato com o meu WhatsApp, né? No caso aqui, que eu mesmo estou fazendo. Ainda estou realizando a pré-venda. Gente, ajude. Até o exato momento, temos 278 pessoas que compraram, Boa. que ajudaram. Então, e lá, eles são super parceiros. Então, se eu conseguir fechar um pequeno grupo, outra coisa, a gente faz uma reedição e assim por diante. O importante é ter pessoas interessadas, né? E eu vou mandando, sempre vou mandando. Fecha um coletivo aqui, já manda. Fecha um coletivo ali e já manda. E a ideia do valor do livro, eu estou pegando o valor integral para mim poder justamente comprar mais exemplares e já ter na mão quando sair. Para no dia do lançamento você ter, quando você for num sarau visitar, quando você vier aqui, por exemplo, você ter na mão para oferecer para as pessoas, presentear, vender, divulgar de alguma forma, né? Eu só sei que para aquele que gosta de livro físico está um trabalho impecável. E aquele que gosta de uma boa música, também vou soltar a partir de janeiro nas plataformas digitais mensalmente. O Rebento das Águas em forma de áudio. Estamos gravando o audiobook profissional disso aí com as músicas. Uau! Incrível. Nossa. Eu que já quero tudo. Já ouvi a história, já conheço a história, eu quero tudo. Sim, Eu quero livro físico, eu quero tudo. Se E, virar gente, a peça, ela vai comprar o ingresso para Eu vou estar na primeira fila. Sim. Eu Não, vou estar na gente, primeira adaptação. fila. E, gente, e lembrando, gosto muito de falar isso. É uma obra minha, mas isso não é, eu não estou falando desse jeito porque é meu. Eu estou falando em defesa mesmo daqueles irmãos, meus parceiros, minhas parceiras, que fazem Promove Cultura. Então, se a gente não incentivar nós mesmos, eu estava até falando para o Flavio esses tempos atrás, se a gente não cantar os nossos sambas, a gente nunca vai ser lembrado. Se a gente não ler os nossos próprios livros, a gente também nunca vai ser eternizado. É isso. Se a velha guarda da Portela é o que é, foi porque um dia eles acreditaram no samba deles e cantaram o samba deles e fizeram da forma deles. Então, se a gente seguir o exemplo em forma de arte, o que a Portela, o que a Mangueira, o que as escolas de samba, ou outros coletivos, outros artistas fizeram, aí a gente tem uma chance. Temos uma chance, né? Totalmente. E o mais legal, deixa o convite também, porque o livro ele trata de temas que eu acho que ele é muito importante, então dá para se adaptar isso também para uma esfera educacional. Ai, totalmente. Também estou muito, aberto. muito. Se alguém quiser uma palestra sobre o Rebento das Águas, se alguém quiser Queremos. alguma coisa, eu estou disponível, gente. Sim. O que tiver sobre o livro, eu estou disponível para poder tentar divulgar de alguma forma toda essa verdade que ficou obscura por 400 anos de uma pessoa que foi um homem originário, né? Um índio, indígena, e que veio, vocês acreditando ou não, se é verdade ou não, também não sei. Mas eu sei que saiu, tá aí, ó. Entendeu? Perfeito. Sim. Flávio, últimas palavras aí pro pessoal, de casa, pra gente, pro Pô, Maurinho. gente, boa noite, gente. Eu nem me apresentei, já cheguei chegando eu aí. eu ia te lembrar, mas você tava tão feliz aí falando. Eu falei, deixa fluir. Inclusive, o Flávio é um dos depoentes, tá? Por isso que ele tá Olha puxando só. sardinha, viu, pessoal? Não vai dar ideia dele, não. Já que é para puxar a sardinha, depois da apresentação, eu vou falar uma coisa aqui. Boa noite, né? Eu sou o Flávio, homem preto retinto, né? Barba no rosto e um boné creme,
E camiseta vinho com o logo de um bar conhecido aqui do Santo André, do Red Muito bem Light. Aí. frequentado. Um abraço aí, Rafa, aí, o pessoal, Abraço, a equipe. Rafa. Então, né? Ó, 2 livros que nós conversamos aqui, eu assisti as adaptações. Que foi o Avesso da Pele e o Torto Arado. Viraram adaptações Que lindo. teatrais. O Torto Arado ainda tem um lance musical. Cara, você tá vindo aqui, nós estamos falando do seu livro que, querendo ou não, nós escutamos a prova. Foi a prova do livro. Meu. E veio isso mesmo, gente, pra mim. Veio uma pluralidade do caramba, meu, que pode dar musical, é o livro em si mesmo, que poderia entrar também na PNL, né, gente? Nossa, muito, demais. Ó. A qualidade do livro é incrível. E a gente não é crítico de arte, não, de literatura, não. Somos leitores. E cada um de nós, que nós 4, cada um teve suas impressões, que no final das contas, meu mano, acaba casando, assim. E você falando aí, velho, quem sou eu pra falar, né? Ô, Flavito. Foi Tá um ligado prazer que ter você Você aqui tem um conosco. lugar no meu coração, sabe, né, Você irmão? também, mano. Ó. Obrigado pelo carinho. E é isso, gente. E agradecer também aos meninos da equipe aí, aos nossos telespectadores ou ouvintes aí. Um beijo aí, pessoal. E aí, Tarsila, últimas palavras? Agradecer esse momento, foi uma conversa incrível, amei. Obrigada, Flávia, por articular tudo isso. Obrigada, Maurinho, pela presença, por compartilhar com a gente. E estou maravilhada, encantada pelo livro. E quero tudo. Quero musical, quero livro físico, quero podcast, quero tudo. É isso. Maurinho, últimas palavras. Bom, gente, olha, para vocês que estão aí de alguma forma assistindo, quando a gente é convidado para um determinado local ou alguma determinada iniciativa cultural, a gente sempre vai um pouco apreensivo, a gente sempre vai um pouco, poxa, não sei, né? Não conheço, como é que vai ser? Gente, eu nunca me senti tão à vontade, eu nunca me senti tão respeitado, de verdade, como essas pessoas maravilhosas, esse tratamento que elas tiveram comigo. Então, vida longa ao Leitura Diáspora. E tem uma coisa que eu gostaria muito de falar. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os depoentes, a Glaucia, prefaciadora, a editora Versos e Letras, que está gerindo essa questão, ao Flávio, que é um dos depoentes, vocês todos, por estar abrindo portas para a gente, e também a doutora Letícia Montenegro, por ter feito esse trabalho maravilhoso de pesquisa também. E, gente, eu gostaria muito de agradecer ao Robson Batuta, que foi uma pessoa que chegou para mim quando eu pedi formas e recursos para poder gravar isso em áudio, tocando as músicas, realmente fazendo as músicas virando verdade. E ele falou assim, Maurinho, faz a guia dela, deixa ela mais ou menos preparada, que o resto a gente faz. Já estamos na 3ª gravada. Uau. Que delícia. Tem me ajudado muito também, seja com toque, seja com outro. O Batuta também tem me ajudado muito, me colocando, inserindo em projetos maravilhosos no SESC. Então, é um irmão que eu trago no coração mesmo, de verdade. E, gente, me coloco mais uma vez à disposição, essas minhas últimas palavras. Sempre que precisar, palestra, seja no campo acadêmico, ou seja no campo comercial, palestra em empresa, ou se não uma palestra dentro de escolas, falar um pouco mais o que esse livro tem a ensinar no dia a dia dessas pessoas, tirar o sentido filosófico dele, né? E me coloco à disposição para isso. Aquele que quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, como eu disse, Maurinho Ribeiro, @oficial, está saindo diversas formas de arte, causos, literatura, música, contos, e assim a gente vai quebrando as barreiras aí que às vezes colocam no nosso caminho e que só com a ajuda de pessoas como vocês que a gente consegue rompê-las, né? De alguma forma. Nossa, eu estou muito feliz. Quero muito te agradecer mesmo pela sua presença. Obrigada, Flávio, também pela articulação. Obrigada, meninos aí da técnica, sempre dando Assim, uma agradecer força. o pessoal aqui também, né? Eu seria até injusto, né? Poxa, o pessoal aqui, um cafezinho maravilhoso, entendeu? Um cafezinho maravilhoso, um tratamento, ó, até canequinha bonitinha. Sabe? Eles são maravilhosos. Você se sente artista mesmo. Eles são maravilhosos.
E eu quero agradecer imensamente, porque, né, quando eu entrei em contato com o seu livro, eu me senti privilegiada. De verdade mesmo. Acho que o livro, se ele tivesse corpo e fala, ele falaria que só de você ter lido ele ficaria maravilhado também. A troca sempre é mútua, né? E eu desejo muita sorte para toda essa história, para todo o potencial que o seu livro tem, porque eu vejo também todo esse potencial e que voe, e a gente vai falar, olha, a gente estava lá no começo. Sim, vida longa. E esse outro, desculpa, Imagina, gente, eu vou ser breve, não, tá? imagina. Para não atrapalhar vocês. É o seguinte, esse outro que está vindo, que lá apareceu como de Bagaxá, a Salomé, Vereda do Berro, esse livro, ele também está vindo, só que é um livro totalmente já voltado para o norte de Minas Gerais. Uau. Em 1850. Já quero. Tinha uma que explora muito o tráfico humano naquela época e que explora muito o que faziam com as moças, né? Antigamente, que o pai entregava para tráfico humano. E você imagina em 1800, ele se passa em 1850 e ele também tem um viés ele não é espiritualista, porque ele não tem realismo mágico por trás. Ele é 100% orgânico, mas mostra também a história de uma outra entidade minha que se chama Maria Padilha. Padilha ela se apresenta a Padilha do Cabaré. Então, é a história de uma mulher. É um livro extremamente feminista. Eu falo porque bota a mulher no centro, com uma arma na mão, dando tiro na cabeça dos outros. Meu Deus! Eu quero dando tiro na cabeça dos outros, não. O que ela fazia era muito pior. Matar com um tiro é muito mais rápido, né? Entendi. Judiava bastante. Sangue nos olhos. Então tá vindo uma história. E outra, trazendo os personagens brasileiros, cultura brasileira, gente, aqui do nosso país, fresquinha. Nada contra o exterior, viu, gente? Se já quiser fazer a adaptação do Rebento das Águas lá nas Europas, né, compadre? Fazer umas traduções aí, a questão, né, é ser contra o exterior. É que, assim, a galera gosta de comemorar o Halloween, mas esquece que o 31 de outubro é dia do Saci. É o Saci, né? O Sacizão, né? É a nossa cultura aí. O Sacizão, né? Bom, vocês têm as redes sociais do Maurinho, tem as nossas também. Infelizmente, nosso papo tem que ser curto, mas ele não precisa acabar por aqui. Então, pode entrar em contato com o Maurinho, com a gente continua essa ideia pelo Instagram, pelo YouTube. Enfim, é uma conversa que está só começando, né? Gente, muito obrigada, boa noite. Até a próxima, gente. Gente. Até mais. Tchau, um beijo.